Diretamente dos estúdios da Foco On TV para todas as telas, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um Chega Junto, sempre com convidados mais que especiais. E esse de hoje não é diferente não, pessoal. Hoje eu converso com o jurista, professor e ensaísta Jorge Pinho, com uma longa atuação na vida jurídica e institucional do Amazonas. Hoje ele se dedica à escrita e à reflexão sobre política, filosofia e desenvolvimento regional. Vamos falar sobre suas origens, a trajetória no direito, a importância da Zona Franca de Manaus e também sobre o livro em parceria com o economista Samuel Hanan. Ou seja, o papo vai estar bom demais. Jorge, meu querido, muito obrigado pela tua presença. Seja muito bem-vindo ao nosso Chega Junto. Querido Marcos, é uma honra estar aqui com você nesse seu programa que eu tenho certeza que vai brilhar bastante. Sim. Você fala com muito orgulho das tuas origens, né, Com cara? certeza, porque o que eu considero é o seguinte. Primeiro, quando você vai examinar um ser humano, os valores que ele tem, a alma dele, ela é formada exatamente pela sua ancestralidade, pela sua genealogia. E eu, por exemplo, desde muito cedo, vivi essa ambivalência de ser filho de português, com mãe brasileira. Sim. Mas no Brasil eu sou um portuga. Em Portugal eu sou brasileiro, né? Ou seja, pensando bem, eu não sou coisa nenhuma aqui nem lá, entendeu? Mas na verdade não, isso dá uma sensação de pertencimento. Sim. E a beleza da minha família também por parte de pai é que nós nunca perdemos em 4 gerações vínculos com a nossa terra natal em Portugal. Que legal, cara. Somos de uma pequena vila no norte de Portugal chamada Angeja, ao lado de Aveiro, que é uma cidade lindíssima, uma cidade com canais parecido com Veneza, um lugar fantástico. E nós somos do ladinho de Aveiro, desse distrito. Sim. Mas no campo. Então, isso tem uma mística e tem uma representação na minha família de lá de Portugal, que é uma coisa fantástica, porque todos foram empresários dos lados do meu pai, tanto de pai como de mãe, foram empresários de panificação. Em Manaus, Angeja é conhecida como a terra dos padeiros. Então, uma saudação para os nossos patrícios de Angeja, os portugueses antigos de Manaus. São praticamente as grandes padarias de Manaus, eram todas de... Que legal, Quem conta cara. isso muito bem é meu irmão, que herdou essa veia de panificação na família e hoje ainda segue com essa tradição. Até hoje ele está com ela. Até hoje, nós somos hoje um empreendimento muito pequeno, ele é um empreendimento muito pequeno, mas segue, sabe, esse legado de trabalhar com massa, produzindo com trigo. Mas isso vem dos meus bisavôs. O meu bisavô morreu em 1918 na gripe espanhola aqui em Manaus, aos 36 anos. Quando o filho dele, meu avô, tinha 2 anos de idade. Meu bisavô morreu em 18, Sim. na guerra, gripe espanhola, e o meu avô tinha nascido em 16, lá em Angeja, em Portugal. Aos 20 e poucos anos, 21 anos, o meu avô vem para Manaus para começar do zero. Um novo empreendimento e começar a vida toda. 10 anos depois, em 38, ele retorna. Em 48, ele retorna a Portugal, já estabelecido, dono de uma panificadora gigante que funcionava em frente ao Hotel Amazonas. Uma parte dela, uma parte apenas, era o que? A loja da Bemol ali. Aquela loja gigante da Bemol, sim. metade dela, ou um terço, não sei, uma parte daquela loja, era a Fábrica Aurora, que era a panificadora que meu avô montou em sociedade aqui. Então, o nome da panificadora era... Fábrica Aurora. Era Fábrica Aurora. Aurora, Que legal. E era famosa em Manaus, enfim, produzia biscoitos, massas alimentícias. Isso foi uma tradição de família. E por que Angeja, assim? Sim. Angeja, tanto, e na família da mãe do meu pai, nós temos até herança até hoje, uma rede de panificadoras em Oeiras, ali perto de Cascais, lá embaixo, né, na praia e tal. E era onde o meu bisavô, por parte da mãe do meu pai, trabalhava. E como é que era o ciclo de vida? Ele tinha um sócio, eles tinham uma sociedade em que cada sócio tomava conta do negócio 2 anos. É mesmo? Tinha esse combinado já. Esse combinado. Por quê? Curioso. Porque os 2 eram do campo. Então era assim, um passava 2 anos trabalhando na padaria e tal,
o outro vinha, o outro estava no campo. Sim. Aí o cara vinha, substituía o sócio, Sim. prestavam contas, acertavam as contas dos negócios e tudo, mas gente muito séria, né? E o outro ia. O que acontecia, Marcos, é que os filhos nasciam a cada 2 anos. Porque era o tempo em que o português estava lá com a esposa no campo, cuidando da terra com a mulher, dando uma descansada, esfriando a cabeça. E uma conexão telúrica, fantástica. Porque, e assim, quando eu comecei a ir para Angeja, e até agora na maturidade, então, depois que meu pai faleceu, eu vou com meus irmãos, o que acontece? É um lugar de descanso espiritual para a gente. Então, a gente vai rodar, vai passear um pouco, vai a Lisboa, vai a Madrid, vai dar uma volta e tal, mas o gostoso é passar uns dias em Angeja, dormir no berço ancestral. É como se estivesse dormindo no colo dos meus avós. Você tem essa sensação toda vez que volta lá? Tem essa sensação de... É muito tranquilo, muito pacífico, muito bucólico, entendeu? Então, é algo assim... E nós já temos os parentes lá, as pessoas amigas com quem a gente tem relacionamento. Então, é uma coisa fantástica. E pelo lado da minha mãe... Mas você volta lá com frequência? Lá, sim, né? sim. Você vai quantas vezes por ano, mais ou menos? Ultimamente, ano passado fui 2 vezes, né? Mas a gente tem ido regularmente, praticamente uma vez ao ano. Mas isso é uma necessidade de português, né? Mesmo os meus patrícios que me perdoem, né? Mas sabe por quê, né? Precisa ir todo ano o português para zerar o QI, né? Fica muito inteligente aqui, precisa dar uma resetada. Gostei. Como eu sou português, eu tenho lugar de fala, eu posso falar. Então, assim, porque hoje todo mundo se melindra com as coisas, mas eu acho que uma das coisas que nós estamos perdendo também é essa capacidade de rir da gente mesmo. Com certeza, cara. E eu não tenho nenhum problema com isso, porque a minha mãe me ensinou todas as piadas de português que eu sei. Olha só. E são fantásticas. Olha só. Entendeu? E isso era contado em casa, na presença do meu pai. Meu pai só fazia rir, acompanhava e tal, enfim. Por quê? Porque não ofende. Quem não consegue rir de si mesmo e das suas idiosincrasias não tem maturidade, não tem desenvolvimento humano, entendeu? E eu então fui criado nesse ambiente, com essa liberdade, com essa inteligência. E a minha alma, eu digo assim, na minha casa, quando construí a casa, eu fiz um painel celebrativo, porque a casa eu trabalhei na obra, eu carreguei tijolo na obra, eu tenho essas coisas de português mesmo, tá? Assim, de pegar na massa e fazer as coisas. Quando eu fazia faculdade, quando eu comecei a advogar e tal, que eu morava em cima da padaria, nós morávamos em cima da padaria em São Raimundo, eu chegava 11 horas da noite, às vezes, da casa de namorada e tal, ia para a padaria lá, porque a padaria era lá embaixo, a fábrica era embaixo, ia fazer pão com o padeiro, o nosso padeiro ia cilindrar a massa, preparar a massa lá, passar nos roletes para fazer os pães e tal. Aquilo me dá um prazer fantástico de ver aquilo sendo produzido, né? E era um funcionário antiquíssimo da padaria, e ele tinha trabalhado com o meu avô. Caramba! E ele porque as pessoas trabalham muito tempo, são excelentes profissionais, fiéis e excelentes profissionais. Era o seu Carlos, uma família do seu Carlos, um pessoal muito amigo e tal, lá de perto de São Raimundo. Sim. Enfim, e aí ele me contava como é que o meu avô fazia o pão com o fermento natural, com a pela do fermento, para a fermentação lenta, que hoje voltou à moda. É verdade. Né? O processo industrial do pão teve várias fases e agora nós estamos retornando para o que o meu avô fazia, só para você ter uma ideia do que era. E era algo muito, muito, muito interessante. Então, mas na casa, o que eu fiz foi o seguinte, nós tínhamos trabalhado muito MDF na obra e tal, e eu montei uma marcenaria dentro de casa para construir os móveis, aquela coisa toda. E, porque meu irmão trabalhava com isso na época, e aí, como sobrou muito material, eu fiz um painel. Eu bolei um painel com uma escultura que fica na escada, no hall da escada. Uma escultura que é formada por quadrados. E eu chamo esse painel de dorsal mesoatlântica. O que é? É uma progressão de quadrados de 15 por 15, que ele começa 15 por 15 com 3 centímetros, depois vai para 6, depois vai para 9,
depois vai para 12, depois chega em 15 e vira um cubo. E aí ele forma como uma cadeia de montanha sinuosa, assim, sinuosa, entendeu? Da tua cabeça, essa ideia... Sim, surgiu essa ideia de fazer... Isso também está na fachada da casa, que eu fiz uma solução. Eu me meti arquiteto no projeto da casa, né? Eu que desenvolvi vários projetos da casa, enfim, a minha loucura vai um pouco por aí. E aí, nessa dorsal mesoatlântica, qual é a sacada dela? O que é essa dorsal? No meio do Oceano Atlântico, existe uma cadeia de montanhas submarinas que emergem em alguns pontos nas ilhas famosas. Não tem ilhas? A Ilha da Madeira, a Ilha dos Açores, a Islândia lá em cima, várias ilhas, não tem? Sim. Aquilo ali é terra nova que é formada pela fricção das placas tectônicas das Américas, que estão aqui, e da Europa e África, que estão deste lado. Cara. Essas placas que formam esses continentes, elas roçam e produzem terra nova. Vai subindo uma cadeia de montanhas que lá embaixo, as profundidades do Atlântico são abissais, né? Então, mas aquilo ali vai emergindo, entendeu? E chega em pontos que viram as ilhas, entendeu? Então, na minha dorsal lá é onde ele vira um cubo, entendeu? Sinuosamente é onde vira o cubo e surgem as ilhas e tudo mais. Mas aquilo ali, para mim, é uma metáfora da vida, da minha vida, inclusive. Porque o que eu sou? Eu sou filho da junção dessas placas todas. Sim. Porque eu tenho ancestralidade, inclusive quase certa, não pude pegar, mas negra também. Porque a minha mãe tinha uma mãe portuguesa, mas o pai dela era filho de uma índia boliviana, que eles eram do Acre, e que era Bolívia. Era o filho de uma índia, a mãe dele era uma índia boliviana que foi roubada num seringal. Não sei se você sabia disso. No passado, os seringueiros passavam e roubavam as mulheres. Era aquela coisa, né? É como se fazia antigamente, da cultura. Ele se apaixonou lá pela minha bisavó, chamava Mercedes, e trouxe ela e teve o meu avô, pai da minha mãe. Mas esse cearense, ele era moreno, ele não era branco. Então, ele tinha provavelmente ascendência negra. Dá para tu entender isso? Então, imagina a minha formação genética. Eu tenho sangue das Américas indígenas, sangue europeu e sangue africano. Curioso, cara. E aí, essas placas se juntam e formam isso. E formam uma personalidade e uma alma como a minha. Multifacetada, multidisciplinar. E com essa questão, o português traz uma certa tristeza, mas a gente tem essa alma, isso é a alma brasileira. Eu não estou falando de mim exatamente, estou falando do Brasil de uma maneira também, geral, de todos nós, tu estás entendendo? Isso é que forma a nossa alma, essa junção dessas placas de cultura, de sangue, de DNA e de povos que faz surgir. E a questão da montanha, de cadeia de montanhas sinuosas, para mim, na minha escultura, é a vida com seus altos e baixos, né? E a sinuosidade dela também, que tem uma coisa a ver com a lei do karma, que você vai tendo que... Porque a lei do Dharma, a lei espiritual do Dharma, isso é da filosofia indiana, o Dharma é a lei. Então, é uma linha reta. Você cumpre a lei e chega em Deus. Mas nós vivemos a regra do karma, porque nós não somos perfeitos. Exato. Então, nós cometemos os nossos erros, a gente quer subir, mas a gente dá uma porrada aqui, dá uma porrada ali e vai subindo devagar, vai se corrigindo, entendeu? Então, a dorsal também traz essa imagem. Eu considero que essa coluna central sou eu, e aí tem várias peças que se interconectam com essa dorsal, em alturas e processos, e são os seres humanos com quem eu me relaciono. Cara, pessoas original, em processos Jorge, diferentes e tal. Eu queria dar uma olhada nessa escultura. Dá uma curiosidade. A gente pode mostrar? Claro, então pode. Você vai mandar uma foto eu vou pedir para o nosso editor colocar para que você veja. Está publicado, inclusive, no D24. Acho que eu tenho um artigo, dorsal mesoatlântica, uma coisa assim. Que legal. Mas para você que não acessou o D24, porque o Jorge tem uma coluna lá, é semanal, né, Jorge? Essa coluna que você tem? Quase todo dia eu escrevo. Esse homem é apaixonado por escrever. Daqui a pouco a gente vai chegar lá para falar dessa parte, mas para você que não acessou, não viu lá na coluna dele do D24, eu vou pedir para o editor colocar uma foto que ele vai me enviar, porque eu fiquei
fiquei muito... Você fala de uma forma, cara, que não tem como a gente não ficar curioso de querer ver para... A casa, Marcos, acho que se você já esteve lá com a gente. Já sim. Não consegue mostrar com esses detalhes. Mas a casa é toda projetada por mim, pensada por mim, com vários detalhes filosóficos, metafísicos. Tu estás entendendo? Por exemplo, o gesso do teto, ele tem um desenho, porque você não faz as sancas, né? Faz aquele negócio de fazer um desenho. Eu fiz um desenho. Mas aquele desenho tem significado. Que é o quê? Lá em cima, eu tenho 4 quadrados. É retangular, né? Sim. 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Simétricos, proporcionais num retângulo. Interligados. Eles são todos interligados. O que é isso? É a minha família. Nós somos 4 pessoas interligadas. Legal. Só que tem um detalhe mais. O que está feito lá em cima, no teto, embaixo, no piso, aqui o piso, é o mesmo desenho refletido com outro tipo de pedra para aparecer o reflexo do que está lá em cima. Mas isso é um princípio espiritual. Isso é a estrela de Davi. A estrela de 6 pontas. Porque a estrela de 6 pontas, ela tem um triângulo apontando para cima e um triângulo apontando para baixo. E o que significa isso? A grande metáfora disso é o que está em cima, plano espiritual, é igual ao que está aqui embaixo. O que está embaixo é o que está em cima. Entendeu? Então, tudo isso está lá, na casa, entendeu? No centro da casa, depois que eu estava decorando a casa todinha, na parte de baixo, na planta baixa, onde tem as salas... Sim. Tem uma mesa quadrada de 4 lugares. Bem no centro da casa. Depois que eu fiz, eu fui me tocar. Isso foi feito inconscientemente. Depois eu fui me tocar. O que é isso? É a mesa onde eu como com a família. Somos 4 pessoas. Sentamos ali, os 4 elementos interligados. Que curioso, cara. É muito interessante. É muita loucura. Então, as coisas elas vão surgindo. Às vezes você pensa elas como... Mas depois elas vão... O próprio processo vai trabalhando por si mesmo, como se fosse uma coisa inconsciente. Que legal. Eu queria voltar não. Daqui a pouco a gente vai falar mais de família, mas já que ele tocou nesse assunto... E Trícia? A Trícia, numa boa, ela participou de tudo, desse processo, com certeza, todo. Definindo. Ela também tem um bom gosto espetacular, né? Com parte da coisa é muito ela. Tudo é também. Acertado lá na muito tua acertado casa. E muito assim. A gente tem uma afinidade espiritual. É notório, hein? Tão grande. Eu percebi isso já. Uma reverberação de alma tão grande que ela gosta do que eu gosto. Eu gosto do que ela gosta, entendeu? Trícia hoje escreve maravilhosamente, sempre escreveu muito bem também. Foi minha aluna de francês na Aliança Francesa. Pois né, cara? Tem essa história, né? E fala inglês, fala francês, como eu. Deu aula de inglês, eu também dei aula. Então, assim, a gente tem muita, sabe, apaixonada por história. Né? Os pais também, dela também eram apaixonados por ela realmente é uma mulher, uma pessoa apaixonante, assim. Você passa uma tarde com ela, você sai de lá com uma outra cabeça. A mente, né? Uma capacidade. Ela é espetacular. Então, assim, para mim, assim, é como se Deus tivesse preparado a mulher ideal para mim, entendeu? Não tenha dúvida que foi. E acho que eu para ela. Eu acho que eu para ela. Ela costuma dizer que não teria condições de conviver com um homem que ela não conseguisse respeitar intelectualmente e gosta, sabe, se apaixonar pela cabeça, porque a coisa física é muito legal, é lógico que tem uma mulher lindíssima, sempre foi, e eu sou apaixonado por ela, viu, meu amor? Isso é notório, hein, Trícia? Isso é notório. Eu sou completamente um admirador de vocês dois, como casal, como família. É claro que parece que, falando aqui, tudo é perfeito. Não, sim. Nem sempre é perfeito. Não, obviamente. A vida da gente não é perfeita. Tem um ensaio, inclusive, que eu escrevi falando sobre o papel da mulher na vida do homem. Eu já escrevi alguns ensaios, ela não gosta porque ela diz assim, olha, tu falas tão bem de mim, mas aí, só quem sabe quem eu sou mesmo dentro de casa é ela, né, coitada? Porque todos nós temos nós não somos perfeitos, claro, né? Mas enfim, mas é exatamente isso, porque isso é que é amar. Para mim, amar
é você amar os defeitos. Exato. Conviver com todas as diferenças. Amar os defeitos, inclusive os defeitos, entendeu? Isso inclusive é estoico, né? Do estoicismo, não só em relação às pessoas, mas é uma coisa que se chama amor fati, que é você viveria a sua vida e reviveria ela dos mesmos e passando por todas as coisas e viveria tudo que você já viveu. Isso é a sua vida, você viveria assim. Eu posso dizer, eu viveria todas as agruras, todas as perdas, todas as derrotas, não só as vitórias, porque elas são fáceis, mas as desgraças todas que eu tive que viver, entendeu? E as dificuldades, eu viveria a minha vida novamente do mesmo jeito que eu vivi até hoje. Olha só. Eu acho que isso é uma pergunta que as pessoas têm que se fazer, entendeu? Porque o mais importante, Marcos, é você perceber que não são só as grandes vitórias. O cara foi isso, foi aquilo, ganhou tanto, fez não sei o quê, faz sucesso, tem o carro e tal. Isso tudo é bobagem. Sim. Entendeu? Tudo é transitório, tudo é momentâneo. O que eu acho importante é assim, até as coisas mais difíceis da minha vida, hoje, quando eu olho para elas, eu sou grato por elas terem acontecido. E eu tenho coisas muito doídas, entendeu? Como a perda de uma filha, que a gente esperava há mais de 10 anos e nós perdemos. Mas eu consegui, realizar de que aquilo precisava acontecer, porque eu precisava amadurecer determinadas coisas dentro da minha alma, que aquele sofrimento pôde trazer para mim, entendeu? Da ponto de eu ser grato. Eu ser grato por eu ter tido Covid, passar internado e ter quase morrido. Mas o que eu pude aprender nesse processo e mudar dentro da minha própria alma e abrir novos conhecimentos que eu precisava ter, entendeu? E aí você olha e diz, obrigado, meu Deus, eu precisava disso. É assim que eu vejo. São males, né, Jorge, que realmente vêm para o bem. E que se você, no decorrer da tua vida, ao passo no e você tem duas oportunidades. Ou você vai extrair o que você precisava aprender naquilo ali, ou você vai ficar em negação e se colocando como vítima. Não, porque eu fui vítima, porque eu estou aqui. O caminho não pode ser esse. Entendeu? A gente tem que procurar exatamente receber com gratidão tudo que a vida te dá. Primeiro porque isso é estoico também. Você não tem controle sobre o que vai acontecer na sua vida, mas você tem controle não é o que a vida te dá, é como você recebe. É como você recebe, exatamente. Como ser humano, já que você já antecipou aqui o nosso roteiro e já começamos a falar de família, você se sente um homem realizado, pai do Eduardo, da Beatriz, construiu uma família linda. Com certeza, é uma bênção. É aquilo que eu digo, uma construção, né? Exato. É uma construção diuturna, muitos relacionamentos, muita cumplicidade entre nós. Eu passei para os meus filhos, procurei passar para eles algo que a minha mãe me deu, uma relação muito aberta, com muito diálogo, com muita conversa, sem preconceitos e com muita cumplicidade. Isso é muito bom. Então, isso eu tenho com os meus filhos, né? Eles têm em mim, na Trícia, né? A figura de alguém que os ama incondicionalmente e que eles podem tratar de qualquer assunto sem problema nenhum pra gente, e a gente pode resolver junto qualquer coisa, né? Muito bem, quero aproveitar aqui o momento e mandar um abraço, Trícia. Um abraço para você. Trícia já esteve aqui no Chega Junto comigo, a entrevista dela fez um maior sucesso. Imagina. Um abraço para toda a família de vocês, que é uma família abençoada. Amém. Ô Jorge, vamos agora falar da tua carreira no direito. Desde menino você já sabia que queria ser advogado? Isso é uma coisa interessante. Eu defini... A minha vida acadêmica tem uma coisa muito interessante. Eu sou, né? Não fui hiperativo. Continua até hoje. Um pouco mais amansado, né? Mas assim, com hiperfoco nas coisas. Mas durante algum tempo do meu estudo, eu me perdia muito na sala de aula. Né? É mesmo? Não era um aluno brilhante. Por conta da hiperatividade. Porque você está ali, a cabeça começa devagar, você está lá viajando no seu pensamento e tal. Mas enfim, num determinado momento da minha vida, que eu acho que eu já contei isso em algum artigo, alguma coisa, aconteceu um fato muito interessante. Eu tenho um amigo
chama Leon Erzon Filho. Ele era descendente de alemães, ele tem uma mãe alemã. Eu até escrevi um ensaio para a mãe dele, porque eu digo que a mãe alemã dele era minha mãe também. Porque nós morávamos vizinhos, né? E a Frau Ada Erzon era uma pessoa fantástica, de muita dedicação aos filhos e tal. Eu estava sempre lá com eles, levava a gente para jogar tênis, então ele iniciou a gente nos esportes. Uma Legal. Coisa assim, muito, sabe, uma pessoa maravilhosa. E ela até hoje, Frau Ada, até hoje, rema, tem 82 anos e rema no Rio Negro. Caramba! Remadora. Então, assim, quando eu vi isso, eu chorei de emoção, né, de ver. E ela tinha tido há 2 anos atrás, ou 3, um infarto. Teve que fazer safena. Estava visitando o Leão nos Estados Unidos, passou mal, teve que fazer safena, mas voltou, se recuperou, veio bem, voltou e está remando. Então, só para ter uma ideia do que é a importância do esporte que ela deixou na nossa, marcou a nossa vida. Sim. Mas o inusitado que eu trouxe para o Ada, Leon e tudo mais é o seguinte: a gente tinha 13 anos, de 7ª série, e eu era fraco em português. E o Leon tirava 10 e tudo, o Frau Ada estudava com ele tinha muito preparado. O Leon hoje é doutor em Project Managing nos Estados Unidos, tem uma empresa lá. Enfim. E eu disse, Leon, vou colar de ti a prova de português. E sentei atrás do Leon e colei a prova inteira. Sabe, deu certo essa parte aí. Escute lá. Colei a prova inteira. Rapaz, aí a professora Anneli, eu esqueci o sobrenome, mas era uma professora de português, que era professora de inglês, inclusive, do IBEL. A professora Anneli, ela olhou as provas e nos chamou lá na frente, a mim e o Leon. E falou baixinho assim, olha, as 2 provas estão idênticas. Eu vou dar 0 para os 2. Opa! Porque eu, como bom português, copiei tudo, né? Não sabia a prova. Rapaz, só que é engraçado. Esse é um dos momentos que eu tenho maior gratidão na minha vida. De novo, pensa que humilhação. Pensa na humilhação. Um jovem, adolescente de 13 anos. Ser chamado no cantinho e olha aqui, né? Eu disse, professora, deu 0 para mim. Sim. Fui eu. Mas aí a minha personalidade se firmou. Tu tá entendendo o que eu quero te dizer? Fui eu que fiz eu que pedi a ele. Não prejudique. Não, e eu falei a verdade. Claro. Não prejudique ele. Deu 0 para mim. Agora escreva aí, onde a senhora quiser. Nunca mais eu passo por isso na minha vida. Isso foi um divisor de águas. A partir daí, eu procurei dar meu jeito de estudar e aprender e tirar as minhas notas do jeito que eu podia. Os meus colegas de faculdade, eles sabem, alguns lembram dos detalhes de como eu era. Eu era o aluno, Marcos, que sentava na primeira carteira de frente para o professor, no gargarejo. Aquela cadeira era minha em qualquer sala. Então eu sempre chegava mais cedo, já sentava nela e com o tempo. E outra coisa, a cadeira que ninguém queria, porque quando era para colar... E outra coisa, eu não trocava de cadeira durante o período inteiro, o ano, a faculdade inteira. Se a sala... Mudava a sala, aquela cadeira era minha, entendeu? E aí... E também não dava cola para ninguém. Não pedia cola, não pegava cola e não passava cola. Era um CDFzão, entendeu? Então, assim... Mas trouxe uma respeitabilidade, os professores percebiam o meu empenho, a coisa e tudo mais, né? E eu tirava notas muito boas, não era o primeirão da turma, mas fiquei entre os 3 primeiros da turma. Mas era meu, o que tinha lá de nota era meu, era o que eu tinha conquistado. E isso foi, só me deu oportunidades. Então, aos 21 anos, quando eu termino o curso de Direito, nesse ritmo e com esse empenho, com essa dedicação, passei no concurso para procurador do Estado. Entendeu? Isso foi em 1988, né? Foi, não, em 86 que eu passei. 86. Eu tinha 21 anos. Quando eu tinha acabado, o concurso foi logo que eu terminei a faculdade, só que eu demorei 2 anos para ser nomeado.
Ah, sim. Porque quem já fez concurso, e aí os concurseiros sabem disso, tem fila e tal. E tem um detalhe que eu adoro contar, a Trícia não gosta que eu conte esse detalhe, mas eu tenho um orgulho dele. Qual é? Eu fui o 11º e o último colocado do meu concurso. É mesmo, Jorge? Eu fui o último colocado. Sabe, o cara, só passaram 11. Sim. Tinham 270 inscritos. Não era muito grande também o público, mas tinham professores da faculdade, tinha muita gente que havia concorrido nesse concurso. E eu passei em 11º e último. Mas por quê? Eu só tinha as notas de provas. Eu não tinha títulos. Um moleque de 21 anos de idade só tem a carteirinha da OAB, no máximo, e o certificado de conclusão do curso. E as boas notas no decorrer do... Mas aquilo não contava pro coisa. Então, eu não tinha uma pós-graduação, não tinha um doutorado, eu não tinha um mestrado, eu não tinha escrito artigos, eu não tinha livro publicado. Então, enfim, não tinha os outros componentes. Já não era professor de uma universidade, né? Então, assim, aí fiquei lá em 11º e último do concurso. Bacana. Mas estava lá, tinha passado. Aí demora 2 anos e tal, consigo entrar em 88. E depois, na carreira, aconteceu o seguinte, né? Eu trabalhei, fui chefe de especializada, fui galgando cargos dentro da administração, até virar subprocurador-geral do Estado. Inclusive, num momento muito especial da minha vida, porque eu fui conduzido por 2 grandes professores da faculdade, que tinham sido meus professores e que eram procuradores do Estado. 2 espelhos, 2 referências. Elson Rodrigues Andrade, que foi procurador-geral do município, procurador-geral do Estado, procurador-geral da SUFRAMA, que foi meu professor de Direito Administrativo na UFAM, na Jaqueira, na famosa. E com o Elson eu tive a felicidade do seguinte: ele era meu aluno de francês na Aliança Francesa à noite. Ele me dava aula à tarde de Direito Administrativo. E depois você dava aula para ele à noite. E à noite a gente se encontrava na sala de aula, ele meu aluno na Aliança Francesa. Então a gente tinha um carinho, um respeito, uma reciprocidade muito grande. E o outro meu professor e meu espelho, meu amigo, é o Odenei Valente, que foi um procurador-geral muito importante na carreira, né? Foi presidente da nossa associação, um homem que conseguiu trazer... Eu tive a oportunidade de ajudá-lo nisso, né? Já como sub dele, nós conseguimos, mas muito mérito do Odenei mesmo, regularizar a remuneração dos procuradores num patamar elevado, colocando na lei e tudo. Então, assim, a Procuradoria teve uma dignificação na remuneração graças ao Odenei Valente. Acho que pouca gente sabe disso na história da Procuradoria e precisa ser resgatado, sabe? Então, essas duas pessoas... foram teus espelhos. Meus espelhos na faculdade, e depois meio que me escolheram e me prepararam para ser procurador-geral. Que maravilha, cara. Sabe? Porque eu fui indicado pelos 2 para o Amazonino para ser sub na PGE e fui sub do Odenei ainda por 2 anos antes de ser procurador-geral pela primeira vez. Depois fui procurador-geral 2, 3, cheguei a ocupar a procuradoria-geral 4 vezes. E aí, na 4ª vez, agora que foi no governo Wilson, eu cheguei na procuradoria e disse para a procuradoria 2 coisas, né? Eu quero dizer para vocês o seguinte, e falei essa história de que eu fui o 11º e o último do meu concurso, que eu tenho o maior orgulho disso. E aí, por quê? Porque está escrito na Bíblia que os últimos serão os primeiros. E eu vivi isso na minha vida. Poucas pessoas têm isso, não sei se tem. Mas quem já foi o último e chegar a ser primeiro, e não fui uma só vez primeiro, fui primeiro 4 vezes, tem algum sentido muito especial nisso. Com toda certeza. Tu tá entendendo? Mas o segundo ponto é o seguinte, a gente não pode ter orgulho disso. Eu cheguei na procuradoria pela 4ª vez e aí chamei o pessoal, reuni e disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não era para eu estar aqui como procurador-geral do Estado. Aliás, nem era a minha pretensão pessoal, sabia? Você não tinha essa pretensão? Não tinha mais. Na vez anterior, na última vez que eu tinha saído, eu já tinha
decidido. Primeiro tem um detalhe outro nesse meio dessa carreira. O procurador do Estado ele pode advogar e pode privado, né? Isso. E pode exercer a carreira. É. A gente só não pode advogar contra a fazenda pública que nos remunera. A gente não pode advogar contra o Estado do Amazonas. Mas pode advogar contra a União, contra o município, contra qualquer empresa ou qualquer pessoa. Bom, bacana. Mas quando eu comecei a exercer cargo de sub, isso foi em 96, eu fechei o meu escritório. Por quê? Porque a gente fica impedido de advogar mesmo. Aí, quando você vira topo, o que não é o ideal de se fazer do ponto de vista de carreira, tá? Porque quando eu poderia ter me afastado do escritório, sabe? Parado de exercer as minhas funções lá, mas deixava o escritório funcionando na mão de alguém. Mas, de novo, eu sou muito radical nessas coisas. E o meu receio era que, ele deixou lá, ou se um cliente precisasse ter uma demanda contra o Estado e não poderia entrar, ou teria que, entendeu? Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou parar, vou me dedicar ao serviço público. E eu passei 10 anos fora do mercado, entendeu? Quando eu voltei, quando terminou lá em 2003, tinha sido a vez anterior, eu disse o seguinte, quer saber? Eu não volto mais para ser procurador-geral, porque eu vou reabrir o escritório, vou reconstituir a minha vida e não vou querer passar de novo por esse processo de perder né? Escritório e tudo mais. Então, eu já tinha decidido que eu não voltaria mais a ser procurador-geral do Estado. Mas a procuradoria sempre foi uma paixão minha. Essa é uma das coisas assim que você tem uma relação com o órgão, com as pessoas. Pois é. E aí o que acontece? Quando chega no Wilson, que eles começam a me convidar para eu ir e tal, eu digo, não quero ir e tal. Até que um amigo meu querido chegou e disse para mim, olha, Jorge, Pinho, chama-se Jorge Limadal, um irmão mais velho meu, e ele disse, tu tens todo o direito de não ser procurador-geral do Estado, de seguir na tua vida, no teu escritório, tá tudo bem, tudo ótimo. Só tem um detalhe. Quando acontecer alguma coisa com o teu querido Estado do Amazonas, ou acontecer alguma coisa com a tua PGE, que tu amas tanto, tu ficas calado. Tu não fala mais nada. Porque te foi dada a oportunidade de tu contribuires e tu não deste. O governador que está aí, ele deu a cara dele a tapa. Tiveram outras pessoas aqui em Manaus muito mais competentes, ou que se acham até mais competentes do que ele, e não foram lá dar a cara a tapa numa eleição para disputar. É verdade. Entendeu? Então, essas pessoas não têm nem legitimidade para estar dizendo que o Estado está errando nisso ou naquilo. É verdade. Porque não se submeteram ao processo. Isso. Entendeu? Cara, quando ele me falou isso, eu digo, me ferrei. Aí eu fui lá e reassumi a procuradoria. E quando eu chego lá na procuradoria, eu cheguei com as pessoas e disse o seguinte, olha, deixa eu explicar para vocês. Isso é praticamente a 4ª vez que eu volto a ser procurador-geral do Estado. Mas eu quero dizer para os senhores que isso não é por competência. Isso é repetência. Foi uma matéria da vida que eu não consegui passar e que eu estou aqui para fazer mais uma vez, mas eu acho que dessa vez eu vou conseguir passar. Cara, que interessante. Sabe o que eu acho mais interessante desse programa aqui no Chega Junto? É que quando o papo é bom, a gente fica só admirando a história dos nossos convidados. É impressionante, Jorge. E hoje eu estou assim contigo, cara. Que maravilha. Deixando só rolar aqui. Não sei nem o tempo, quanto é que tá de tempo aí. Mas é tão bom o papo que rende pra caramba e a gente aprende. Eu sempre digo isso, que todas as vezes que eu saio de uma entrevista aqui do nosso Chega Junto, eu saio uma pessoa melhor, porque só o fato de o meu convidado compartilhar as vivências de vida, nossa, é uma bagagem que, sem querer, eles não têm essa pressão, mas eles passam para mim. Você é um sábio, mano. Impressionante, cara. Você é um sábio. Sabe o que é um sábio? Sábio é quem aprende de tudo e de todos. Esse aqui é o sábio. Verdade. Entendeu? Quem não tem essa capacidade, essa humildade de procurar aprender com as pessoas. Você tem como aprender. Tem 2 formas de você aprender. Você pode aprender com os seus erros, dando cabeçada e tal, mas você pode aprender com os erros dos outros.
Jorge, só para a gente fechar parte da tua carreira como Procurador-Geral do Estado, Sim. você participou naquele período ativamente da vida institucional do nosso Amazonas. Isso é um... Você consegue recordar qual foi o maior desafio que você teve que enfrentar, que você achou que não ia conseguir, mas conseguir? Olha, eu tenho, sim, e é um motivo de orgulho. Não tem esse ato que eu te falei que em 96 eu começo a ser sub, sim. E aí vou ficar até 2003 sim. fora da advocacia, trabalhando apenas para o Estado do Amazonas, em cargos... Era procurador-geral. Uhum. Então, assim, esse período longo que eu fico fora da advocacia, o que a gente estava fazendo dentro da máquina pública? Uhum. Se as pessoas forem se recordar, a gente, de 96 ali em diante, 94 a gente tinha tido o Plano Real, 96 a gente está naquele processo de reeleição do Fernando Henrique e estabilização da moeda e tudo Sim. mais. Então havia uma necessidade de um compromisso gigante de todos os estados com o equilíbrio fiscal das contas públicas. Algo que o meu parceiro de livro, Samuel Hanan, trabalhou arduamente, tanto como secretário da Fazenda e depois como vice-governador, para que o Estado do Amazonas tivesse equilíbrio fiscal, para que a gente atendesse às metas. Isso tudo foi um grande esforço. As pessoas, talvez, os mais novos que nasceram agora, não têm a menor noção do que foi viver a economia brasileira antes de 1994. Entendeu? O que era você ter um salário que se dissolvia em nada. Entendeu? A inflação praticamente corroía tudo. Entendeu? Servidor público. O Jorge Pinho, procurador do Estado, entrou com 21 anos de idade. Eu entrei lá com 24 anos, na verdade, e com 3 meses de trabalho na Procuradoria, o salário da Procuradoria, dos procuradores, teve que receber um abono de 100% do governador Gilberto Mestrinho para a gente não ganhar menos do que um salário mínimo da época. Uau. Caramba! Como é que um procurador do Estado chegou a ganhar perto? Exatamente. Por quê? Com um mecanismo de inflação tão alto, o governador não tinha problema de diminuir a folha. Sim. Bastava não dar reajuste. O grande trabalho da Assembleia Legislativa, não é só esse, né? Mas a maior parte do trabalho da Assembleia Legislativa naqueles anos, nos anos 80, era o plano de cargos e salários do Estado, que a cada 3 meses tinha que ser feito um plano de cargos e salários novo, porque senão os servidores ficavam completamente defasados financeiramente. Então, ajustar um equilíbrio fiscal orçamentário ali era simples, entendeu? Fechar o balanço do Estado não era grande problema, mas também não se tinha. O Plano Real, o que ele traz, o que ele trouxe, foi retirar esse imposto perverso da inflação de cima da remuneração de todo mundo. E aí as pessoas passaram a ter um poder de compra, uma preço. Não se comprava um carro financiado, Marcos. Nos anos 80 não se comprava, não tinha financiamento de carro. Tu tinha que pagar o carro à vista, ou tu tinha um dinheiro para pagar um carro à vista. Hoje em dia você financia tudo, entendeu? Então a gente desenvolveu uma outra economia e tal. Então o grande sacrifício e tal foi manter as contas públicas do Estado do Amazonas, obviamente graças aos grandes técnicos que a gente tem na Secretaria da Fazenda, né? Um corpo técnico exemplar, todos meus amigos. Eu tenho a Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas como a minha segunda casa, meu segundo lar, tenho irmãos lá dentro, né? Pessoas da maior competência, sabe? Um órgão técnico. E assim, que eu digo assim, a Procuradoria tem muito a se irmanar com a Secretaria da Fazenda pela eficiência e a qualidade dos seus quadros. Então, eu diria que a gente estaria dentro da elite daquilo que o serviço público tem de melhor no Estado do Amazonas. Tanto a PGE quanto a Secretaria são co-irmãs nesse patamar de qualidade. Perfeitamente. Jorge Pinho, para vocês hoje aqui no nosso Chega Junto. Eu tenho certeza que você deve estar super antenado em tudo que esse cara fala, porque assim como o Trice é uma enciclopédia, mano. Esse cara que a gente aprende, a cada frase que ele menciona, a gente aprende e faz a gente ter outra visão sobre tudo aquilo que a gente já viveu. Jorge, claro, a gente não pode encerrar o nosso Chega Junto de hoje sem falar de um livro que você
já vai lançar semana que vem, em parceria com o economista Samuel Hanan, que se chama A Dívida Invisível do Amazonas. Como é que surgiu essa parceria de vocês dois a ponto de... Você é coautor do livro, né? Exatamente. Samuel é uma grata presença na minha vida, porque ele era o secretário da Fazenda quando eu era chefe da Procuradoria Fiscal, que era um órgão da PGE dentro da Cefaz. Sim. Então, e por conta de eu ser muito ativo, de eu ter desenvolvido algumas coisas lá, um determinado momento o secretário me chama para conhecer o chefe da Procuradoria Fiscal. Sim. E aí ele disse, olha, você está de parabéns, o pessoal tem elogiado muito, porque eu tinha inovado algumas coisas já dentro, por relacionamento, tinha inovado algumas coisas dentro da Procuradoria e lá dentro do relacionamento. E tal, eu disse exatamente. Mas ele disse assim, mas você sabe que vocês dormem em cima de uma montanha de dinheiro, né? Ele falou assim, contundente, né? Executivo, experimentado na vida, e tinha razão. O senhor tem toda a razão. Mas o senhor quer saber qual é a verdadeira metáfora para essa situação? Não é que eu durmo em cima de uma montanha de dinheiro. A gente tem na Procuradoria Fiscal uma montanha de açúcar para movimentar, só que me deram uma colherzinha de chá para eu carregar. Se o senhor me der mais estrutura, mais equipamentos, mais preparo aqui, a gente pode melhorar esses números. Foi assim que eu conquistei ele. Porra, desculpa o palavrão, mas até conquistou Samuel Hanan dessa forma. Exatamente. Aí começamos uma boa amizade, uma parceria. E depois tem uma coisa curiosa que Samuel não faz segredo disso, muitas pessoas sabem. E é uma coisa muito bonita do Amazonas, sabe? Da nossa história. Samuel é descendente de judeus. E o meu sogro é descendente de libaneses. Sim. Só que o pai isso eu não sabia, só fiquei sabendo depois que o próprio Samuel me contou. E depois que ele foi saber com quem eu era casado, e depois da gente já ter trabalhado muito tempo junto, e aí começa, né? Samuel, o pai do Samuel, seu José Hanan, e o pai do Roberto Tadros, que é o meu sogro, seu José Tadros, seu Davi José Tadros, foram sócios numa empresa. É mesmo, Jorge? Foram sócios. Caramba. Metade. Que depois se tornou a Casas do Óleo. O senhor? Olha só. Por quê? Porque o Samuel, ele é Samuel Assayag Hanan. Então ele é parente dos Assayag, que eram da Casa do Óleo, entendeu? Esse Assayag é da mãe dele. Então Manaus é muito pequeno. Mas o bonito da história é que Roberto e Samuel nasceram em 1945, os pais eram sócios. Dona Santana era o primeiro filho, Roberto. Ela não tinha leite. E naquela época, você não tinha esses leites e tal e tudo mais apropriados para criança. Então, o meu sogro mamou na mãe do Samuel. Olha só. É uma coisa linda, não é? Sim. Então foi, sabe, teve vida e tudo mais por esse relacionamento. O Milton Atum, nosso querido Milton Atum, nosso grande escritor amazonense, ele tem um título de um livro, tem um livro fantástico chamado Relatos de um Certo Oriente. Ele está falando de Manaus, como esse certo... Eu acho que isso explica tanto de Manaus, sabe? Isso aqui é um certo Oriente mesmo. E uma história desse tipo mostra que, sabe, que as pessoas conseguem conviver humanamente, sabe, fraternalmente, conseguem ter. Então, vem um pouco disso, sabe, também, essa relação com Samuel, esse respeito, e depois a gente foi descobrindo esses laços, né, que são muito maiores do que nós. E aí, eu, quando comecei a escrever e mandava meus artigos, os meus ensaios para ele, ele vai e me diz, Jorge, olha, eu tenho uma tese que eu gostaria de desenvolver contigo, eu tenho bastante dados econômicos, eu gostaria de escrever em autor, eu gosto muito do jeito que tu escreve, vamos fazer esse livro. E aí surgiu o projeto e escrevemos juntos. E que legal, isso cara. Foi no final do ano agora. É recente agora? É recentíssimo, O livro foi escrito, nós escrevemos o livro em uma semana. Caramba. Eu e ele. Ele é brilhante, né? Então, assim, é muito fácil trabalhar com quem... E o que esperar do livro, A Dívida Invisível do Amazonas? É uma análise muito madura, muito séria, de duas pessoas que conhecem o modelo Zona Franca de Manaus, conhecem a legislação. Sim. E que
mas quer mostrar, inclusive, do ponto de vista filosófico, a necessidade de aprimoramento do modelo Zona Franca de Manaus, né? Que entregou muito para o desenvolvimento da cidade de Manaus, mas que tem uma dívida, e essa é a dívida invisível, com o interior do estado. Né? O Samuel tem origem no interior do estado do Amazonas, ele nasceu lá no interior, e depois que vieram para a capital, e ele foi fazer carreira lá em São Paulo, estudou fora para fazer carreira em São Paulo, foi diretor de multinacional da Paranapanema. É um homem de um preparo e de um conhecimento de números que chega a encantar todo mundo que conversa com ele. Quero um livro desse, hein? Bom, e para mim está sendo uma baita de uma honra conversar com o Jorge Pinho. Eu sempre digo isso, parece meio clichê, mas não é. Eu queria ter mais 1 hora de tempo para eu poder explorar bem mais os meus convidados, porque quando a gente fala que o Chega Junto tem essa missão de, muitas das vezes, apresentar histórias inspiradoras, para que de alguma forma quem está assistindo se inspire e queira seguir o caminho dos nossos entrevistados, não é mentira não, porque realmente eu tenho o privilégio de só poder receber pessoas com histórias tocantes, marcantes, e que, se eu saio sempre uma pessoa melhor de cada gravação, esse é o intuito do nosso internauta, do nosso telespectador que está assistindo essa nossa entrevista. Porém, uma última pergunta que eu quero te fazer, eu queria que você olhasse para aquela câmera fechada ali e deixasse uma mensagem, Jorge, para quem for assistir, de alguma forma, esse Chega Junto, digamos assim, que 30 anos depois, em 2056, o que você queria deixar perpetuado para quem fosse zapear pela internet, assistir essa entrevista com o Jorge Pinho, e que você quisesse deixar registrado? Grande pergunta. Essa é uma pergunta que chega a ser realmente filosófica. Mas eu desejo para daqui a 30 anos, né? 30 anos, vai. Eu já pensei nisso. Pensei várias vezes. Eu quero deixar para você que está aí, eu espero, eu desejo, que todo o trabalho que a minha geração vem desenvolvendo, das pessoas que estão aqui, do Marcos, de todo mundo que está trabalhando nas mídias, que a gente consiga levar conscientização para vocês, que vocês entendam a importância de que nós somos seres humanos que precisam se desenvolver como seres humanos, né? Porque, e o que é esse desenvolvimento humano? São os valores básicos essenciais: fazer o bem, fraternidade, respeito, serviço, amar o próximo, né? Respeito pela família, pelos pais, né? Eu trabalho muito para que a sociedade do futuro possa sim ser uma sociedade conservadora e não sinta vergonha disso, não sinta errada nisso, né? Porque se nós estamos aqui hoje é porque nós tivemos um pai e uma mãe, um pai homem e uma mãe mulher. Nada contra as diferenças que existem, elas são necessárias, mas elas são exceções, elas não são regras. Porque se elas se transformassem em regras, nossa humanidade acabaria. Então, e nós não podemos... Eu estive no Supremo Tribunal Federal e tinha esquecido de colocar o meu nome na lista para falar com o ministro. Estava junto com o governador e tinha esquecido de colocar o meu nome. E aí eu falei pro segurança do ministro, né? Da portaria, né? Disse, olha, mande dizer para o ministro que quem está aqui é o filho da dona Vandete. A pessoa ri, né? Disse, por quê? Porque eu tive mãe. Eu sou filho de uma mulher. Eu sou um ser humano. Eu não fui feito numa chocadeira, nem, entendeu? De uma forma que me desumanize. É isso que eu quero que se entenda com essa brincadeira. Entendeu? Então, assim, e é isso, a gente tem que prezar essa humanidade, saber de onde a gente veio, quais são as nossas origens, né? E para a gente poder levar esse legado adiante. Se a gente conseguir transmitir para vocês isso, que vocês se desenvolvam valores humanos, pessoas melhores, seres humanos melhores, no sentido de ser mais fraternos, verdadeiramente mais fraternos, né? E também mais responsáveis, né? Na conduta, né? A gente poder passar serenidade e tranquilidade, eu acho que a gente vai ter uma humanidade melhor. E eu acho que sim, que daqui a 30 anos nós vamos estar
como a humanidade, sim, melhor. Eu creio nisso também. Eu acredito que a gente está passando por um período de tumulto e de rearrumação da casa, mas eu acho que se a gente seguir por valores tradicionais, valores da família, né, do conservadorismo puro, verdadeiro, de Burke e outros pensadores, a gente vai ter uma sociedade melhor. Faço das suas as minhas palavras, e meu irmão, você me honra com a sua presença aqui no nosso Chega Junto de hoje. Mande um abraço em toda a sua família. Obrigado. Eu espero que você tenha gostado de participar do nosso programa de hoje. Amei, foi muito bom, você é sempre muito... Eu gostei pra caramba, aprendi muita coisa aqui. Você que está em casa, muito obrigado pela sua companhia, valeu muito a pena, fala sério. Você pode assistir na íntegra essa entrevista a hora que você quiser, aqui no canal da nossa Foco On TV, e aproveita e compartilha com todos os seus contatos também. Semana que vem, a gente está de volta com mais histórias inspiradoras aqui no nosso Chega Junto. Até semana que vem, valeu!